Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Wolfram. Estou aqui para dar mais uma aula de história, essa disciplina fantástica que muita gente ama. Quem não ama deve odiar pra caramba. Então, pessoal, hoje eu vou trabalhar com um assunto de suma importância, que ainda é aquela continuação do primeiro reinado. Eu falei primeiro no vídeo anterior sobre a Constituição que foi imposta de goela abaixo pelo imperador Dom Pedro I. E aqui eu vou falar sobre os fatores que levaram à queda de Dom Pedro do trono aqui dentro do Brasil. Mas antes, curte, comenta, compartilha e ativa aquele sininho de notificação para não perder nada no canal. Novidade, tá lá, fechou? Estamos combinados? Gente, então lá, primeiro reinado e sua abdicação. Quando eu falo primeiro reinado e sua abdicação, é óbvio que todo mundo já vem à cabeça. É quem? Primeiro reinado é Dom Pedro I. Então, gente, na Europa, em 1826, vai acontecer a morte de Dom João VI. Dom João VI é nada mais nada menos do que o pai de Dom Pedro I. Morrendo Dom João VI lá em Portugal, Dom Pedro já reinava aqui no Brasil. E Dom João já reinava lá em Portugal. Só que tem um problema: o trono ficou vago. E quem vai herdar é sempre o filho primogênito. E no caso, quem será o filho primogênito? Dom Pedro I. Só que tem um problema: o brasileiro não queria perder Dom Pedro para os portugueses, porque os brasileiros temiam que o Brasil voltasse a ser colônia e não queria que Dom Pedro fosse embora, porque Dom Pedro indo embora, o Brasil poderia ser uma colônia novamente. E é chato ser preso omisso a um país só, Portugal. E o Brasil sentiu a liberdade de comercializar com qualquer país. Mas com a morte, Dom Pedro ficou preocupado. Ele não ficava preocupado com os assuntos brasileiros, e sim com os assuntos portugueses. Só que isso acaba incomodando. Pessoal, quando você está conversando com uma pessoa, mas você não dá tanta atenção a essa pessoa, e dá mais atenção a outra pessoa, você falando, essa pessoa vai se sentir desprezada. E assim com os brasileiros sentiam que Dom Pedro estava mais preocupado com a sucessão do trono português. Com a morte de Dom João, quem deveria de fato herdar era Dom Pedro I. Só que Dom Pedro, se saísse daqui, ele perderia também o trono. Então o que acontece? Ele vai mandar sua filha para a Europa casar com o seu tio, chamado Dom Miguel. Ou seja, gente, isso não era anormal não na época até então. Poderia casar parente com parente. A exceção só era pai com filha, não podia. E nem mãe com filho, óbvio. Mas o resto já poderiam casar sim. E aí o que acontece? Dom Pedro, como era a menor de idade, o pensamento de Dom Pedro era o quê? Maria da Glória, minha filha, casa com Dom Miguel, e quando ela completar a maior idade, Dom Miguel vai deixar ela sendo a rainha de Portugal. Ou seja, Maria da Glória é rainha em Portugal e eu sou rei do Brasil. Só que aí Dom Miguel dá um golpe de estado. Ou seja, Dom Miguel diz que vai casar com Maria da Glória e na verdade Dom Miguel não casa. Dá um golpe. E aí, o que acontece? Gente, qual é o pai que gosta de o filho tome um golpe de um outro alguém? Não gosta. E aí Dom Pedro vai gastar fortunas e mais fortunas daqui do Brasil para poder tirar Dom Miguel do trono lá em Portugal. E aí eu pergunto a vocês: vocês acham que os brasileiros ricos estão satisfeitos com essas medidas, tirando dinheiro do Brasil para pagar soldados militares lá em Portugal para combater lá dentro de Portugal o trono português? Óbvio que não, galera. Então o que acontece? A galera já estava insatisfeita com Dom Pedro, porque Dom Pedro estava mais preocupado com a sucessão do trono português. Com isso, pessoal, ele vai gastar horrores de dinheiro, sim, tira seu irmão do poder, à força, mas antes, ele vai mandar assassinar Libero Badaró, um jornalista que era opositor aqui no Brasil de Dom Pedro. Falava mal das atitudes ruins que
que Dom Pedro fazia em prol da população brasileira. Aí eu pergunto a vocês, político nenhum quer que o jornalista fale mal dele? Claro que não. Então ele vai mandar calar a boca, vai mandar assassinar Libério Badaró. Só que a população não é besta. A população descobre que sim, foi a mando de Dom Pedro I que o jornalista foi assassinado. Ou seja, a impopularidade do cara já está começando a cair. O cara era popular e começou, olha, a declinar. Por quê? Primeiramente, com a preocupação do trono português em relação aqui ao Brasil, ele se preocupava mais com Portugal do que aqui. Segundo, ele se preocupava mais, pessoal, com gastos lá em Portugal e também com assassinato para calar a boca dos seus opositores. E aí, gente, quando ele mata Libério Badaró, ele vai para Minas Gerais para ver se a população dele vocês estão um cara popular, na verdade. E aí, quando ele vai para lá, para Minas Gerais, ele é recebido com ironia, com músicas fúnebres, com música de ironia para ele. Ou seja, a população não é besta, você matou Libério Badaró. E ele volta para o Rio de Janeiro, até então a capital, triste. E os políticos que eram apoiadores de Dom Pedro vai fazer o quê? Uma festa para reanimá-lo da tristeza que ele estava voltando de Minas Gerais. E aí o que acontece? Os brasileiros vão ficar pé da vida. Por quê? Porque não quer mais esse cara aqui no Brasil, porque está gastando dinheiro horrores lá na sucessão do trono português. E também, pessoal, ele está muito preocupado não mais com o Brasil e sim com Portugal, acabou. E com isso, os portugueses, pessoal, vão fazer uma festa e os brasileiros, com raiva, todos estavam bebendo, começam a jogar garrafa uns nos outros. Isso aqui vai ser conhecido como também Noite das Garrafadas, pessoal, porque vai ser jogando garrafa uns nos outros mesmo. Vai ter assassinatos e mais assassinatos. Com isso, pessoal, não resta outra coisa a não ser a abdicação de Dom Pedro. Ou seja, Dom Pedro aqui no Brasil já não cabe mais. Por quê? Porque Dom Pedro já estava impopular. Ou seja, em 1831, Dom Pedro sai do Brasil e vai para Portugal. Mas antes disso, ele faz igual ao seu pai. Ele deixa seu filho para comandar o país. Só que tem um problema. Dom Pedro II só tinha 5 anos. Eu pergunto, o que é que uma criança sabe fazer? Será que sabe governar? Uma criança de 5 anos, pessoal, ele sabe o quê? Brincar. Só que a Constituição que Dom Pedro fez tinha uma brecha que dizia que durante a ausência dos imperadores ou menor de idade, poderia uma regência trina provisória comandar até o seu, vamos dizer assim, o seu herdeiro, de fato, completar a sua maioridade. Com isso, vai iniciar o que nós chamamos de período regencial, que vai ficar para o próximo vídeo. Ok, pessoal? No mais, é só.